pastor Renato, eu louvo a Deus porque o senhor sempre está com as portas abertas, com a sua agenda para a Oliveira Verdadeira. E eu já pedi para ele umas agendas de domingo, porque eu também quero sentar, né, para escutar, né, a palavra que esse homem tem. É tremendo, você vai sair daqui hoje impactado, né, com o que Deus tem para mim e para você, porque nós vamos receber o melhor do Senhor. Amém, amados? Apóstola Ana? Amém. Também fico muito feliz de ver todos vocês aqui, né, casa cheia. Primeiro culto de casais, pastor Renato, que a gente faz da igreja, da história da Oliveira. Já fizemos jantar de casais, mas o culto é o primeiro. Foi um pedido da igreja que reforçasse, né, esse assunto, esse tema. Então, no desse ano a gente está reforçando. Nós estamos caminhando conforme o time vai assumindo e tomando mesmo frente, dá para crescer, né? Então, parabéns a toda a equipe. E falar do pastor Renato, aí para mim é só como o pastor Marciano fala lá, né? Só duro se tiver uma mochila do lado dele. Aí ele brinca, né? Que pode ser uma bomba que vai estourar por causa da barra. Mas, não, ele tem bombas, palavra bombardeadoras, né? Contra o inferno. Ele também é da equipe do COD, de todo o projeto, né? Que tem de libertação. Uma pessoa muito conhecimento, né? Muito integridade para nos ensinar. E tem nos ensinado os casos críticos da igreja, aqui ele que atende, né? A gente, qualquer coisa, pastor Renato, vai pastor Renato, vai pastor Renato. E realmente, né, ele também cuidou da minha mãe foi depressiva a vida inteira e ele conseguiu dar jeito na cabeça dela. Amém? Então essa é a minha maior, né? Sim, meu irmão, que é ímpio, gosta muito dele também. Então, gente, creiam que tudo vai dar certo, né? Vamos absorver toda essa palavra maravilhosa e vamos aprender e executar tudo isso, porque é aí que está o segredo do sucesso. É não só aprender, mas sim executar. Amém? Amém. Vamos ficar de pé então para receber esse grande homem. Então, aplaudindo o Senhor Jesus e a vida do pastor Renato. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Bênção de Deus, né? Eu fico feliz assim, Renato, que parece que uns arrepio, porque a gente sente quando é de Deus, né? Quando a pessoa tem vida com Deus, tem caráter, né? Tem coração, é servo do Senhor. É diferente, irmão. É diferente. Então, pode ter certeza, essa noite vai ser muito especial para você, casal. Vai ser muito especial, porque eu sei que Deus tem uma palavra poderosa para a minha vida e para a tua vida. Você vai receber hoje uma palavra que vai te impactar você, amém? Então, sabemos que o inferno, né, não tá feliz, né? Mas nós vamos orar para repreender toda ação maligna em volta deste lugar, tudo aquilo que possa tirar a tua atenção, porque a maior atenção tem que ser dada agora para a palavra, aonde o Senhor ministrou no coração dele, Ele vai ministrar no nosso coração. Então nós vamos agora, como líder, como anjo da igreja, pedir para que o Senhor mande um exército de anjos em volta deste lugar e que o fogo de Deus desça sobre a igreja. Quantos concordam com o apóstolo, diga amém. Amém. Então vamos orar por isso. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, te engrandecemos nesta noite. Nós sabemos, meu Deus, para que este casal chegasse aqui não foi fácil. Talvez não era para ele estar aqui, talvez, Pai querido, Pai amado, tivesse outros compromissos, mas o Senhor trouxe aqueles para esta noite. Pai, abençoa a nossa liderança, livra de qualquer mal, de qualquer cilada do inimigo. Pai querido, Pai amado, coloque agora, Pai, teus anjos em volta deste lugar. Pai, nós pedimos que o Senhor venha, Pai, repreender toda a flecha, todo o dardo do inimigo que venha tentar, Pai, tirar nossa atenção. Espírito Santo de Deus, vem agora, Senhor, venha com fogo, Pai, sobre os casamentos da Oliveira Verdadeira. Pai, abençoa cada casal que entrou aqui, fala com cada um, Pai, tira toda a dúvida do casamento, tira, Pai, toda a dúvida na mente, no coração, no subconsciente. E nós, Pai, como líderes, pedimos a bênção do Senhor. E, Pai, como líder, agora eu quero abençoar, Pai, passar toda a autoridade nas mãos do teu servo, que vai ministrar a palavra, e que essa palavra venha aos nossos corações, que nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo, glorificando por essa noite. É que eu te peço, te louvo, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja aplaude a Jesus bem forte, mas dá para Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Pode se assentar. Maravilha. Boa noite a todos. Graça e paz para o seu coração. Que alegria estar aqui novamente. Quero agradecer a vida
do apóstolo e da apóstola, essa igreja que nós temos um carinho muito grande de servir, essa igreja que mora no meu coração. Também quero agradecer pastor Ricardo, pastora Daniele, pastor Marcos e Adriana, e dar os parabéns por essa iniciativa maravilhosa. A igreja que tem família sarada é uma igreja forte, é uma igreja que cresce, é uma igreja que avança. Eu gostaria de falar com vocês, o nosso assunto, você está aqui para ouvir sobre família. E eu tenho algumas coisas para conversar com vocês sobre família. E eu achei o nosso assunto muito relevante. Casal alicerçado é igual família de impacto. E não famílias que estão sendo impactadas de forma negativa. Tem muitas famílias, muitos casamentos que estão sendo impactados de forma negativa, estão se destruindo, se desfazendo, se acabando. E antes de entrarmos aqui no assunto que eu tenho para conversar com vocês, eu gosto de trazer sempre uma história da própria Bíblia. Jesus contava muita história, são as parábolas. As parábolas de Jesus são histórias com elementos do cotidiano, da vida diária, com ensinamentos profundos da palavra de Deus. O Evangelho de Mateus capítulo 7, o verso 24, Jesus conta aqui uma história muito interessante e que eu quero abrir a nossa conversa aqui com essa história. Jesus diz que aquele que ouve as palavras e as pratica é comparado a um homem sensato que edificou sua casa na rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, veio as tempestades, os ventos deram com ímpeto contra essa casa e ela não caiu. Jesus continua a história dizendo assim: mas existe também um outro homem que ouviu as palavras e não as praticou, e caiu, não as praticou e construiu sua casa na areia. Veio os ventos, veio as chuvas, veio as tempestades, deu com ímpeto contra essa casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Como se não bastasse tivesse desabado, foi grande a sua ruína. Onde você está construindo o seu casamento? Na rocha? Rocha é algo firme, alicerce. Onde você está construindo o seu casamento? Na areia? Areia é algo instável, areia é algo que se desfaz, areia é algo que não consegue gerar firmeza. Então, eu quero conversar com vocês essa noite sobre os 4 alicerces do casamento. Os 4 alicerces do casamento. Quando a gente fala de alicerce, nós precisamos entender que é algo fundamental em tudo que você for construir. E o casamento é uma construção. Você precisa de alicerce. E o alicerce que vai ser gerado nessa relação é um alicerce interior. É um alicerce aqui dentro. É um alicerce que vai ser trabalhado no interior de cada um. No interior de cada um de nós. Nós precisamos entender aqui que é sempre um desafio muito grande lidar com as dores, com os traumas, com as feridas que as pessoas carregam. A família, na prática, ela deveria ser um lugar de aconchego, de segurança, de proteção e paz. Mas na prática, infelizmente, devido à falta de alicerce, a família se torna um lugar de guerra, de dor, de sofrimento, de batalhas infindáveis. E aqui então é onde as pessoas são feridas. Se você ouvir
no aconselhamento, se você ouvir o relato das pessoas, a maioria das dores, dos traumas, das feridas que uma pessoa carrega, vem de um contexto familiar. Os abandonos, as traições, os traumas, as feridas, vem de um contexto familiar. A família é um lugar onde cada um exerce uma função e um papel bem específico. E é através dessa função e do papel que cada um exerce na família, é que a nossa vida emocional vai ser formada, é que o nosso alicerce vai ser formado. De onde vem o seu alicerce como marido? De onde vem o seu alicerce como esposa? Através dos referenciais de autoridade que estiveram sobre a sua vida. Então a busca por saúde emocional, a busca por cura, a busca por restauração está na história de vida que cada um carrega. Muitas vezes o casal está enfrentando uma série de dificuldades, problemas que não acabam mais, desentendimentos, briga, confusão, gritaria. Mas isso é só um sintoma, isso é só um sinal. A causa está no fundamento ou na falta dos fundamentos que cada um carrega. A causa muitas vezes está na falta do fundamento. Então, nós precisamos aqui entender o quanto a formação familiar, o quanto os papéis, as funções familiares são importantes. Quando a família deixa de cumprir esse lugar de refúgio, segurança e proteção, as pessoas são afetadas com feridas, com dores emocionais profundas. Então o processo de fundamentação do indivíduo, o processo de fundamentação da nossa identidade, porque assim, essa história de você ir atrás da sua cara metade, isso não funciona. Ninguém relaciona com ninguém pela metade. Nós relacionamos com o outro estando inteiros. Existe um cantor famoso aí que ele fica com essa história das metades da laranja, as metades da laranja. Se esse negócio fosse verdade mesmo, ele estaria no 8º casamento atrás da metade da laranja até hoje. Se esse negócio de se relacionar com as metades da laranja fosse verdade, então se você não é um bom ímpar, sendo inteiro, você nunca será um bom par. Se você não é um bom ímpar, se você não é inteiro nas suas emoções, se você não é inteiro na sua identidade, você nunca vai ser um bom par. O casamento vai ser um cenário de guerra, carência, ciúme, obsessão, violência. Então, nós precisamos aprender a sermos homens e mulheres inteiros. Só que para isso nós precisamos voltar, sim, muitas vezes, à nossa matriz geradora, que é a família. A nossa matriz geradora, que é a família. Vivemos hoje uma geração caracterizada com as perdas dos vínculos. Vínculo é relacionamento, é afeição, é afetividade. E quando você olha hoje a sociedade, as maiores feridas, as maiores dores da sociedade está relacionado com as perdas dos vínculos. Está relacionado com esse afastamento, essa quebra da relação. O contexto familiar, o contexto da vida conjugal é onde vai se desenvolver o indivíduo saudável ou não. Grande parte das dores, dos traumas, como eu falei, vem de um contexto familiar. E o casamento? E o relacionamento conjugal? É uma grande escola. É uma escola do caráter. O casamento
não tem outra definição a não ser uma grande escola do caráter. E uma pessoa que não quer ter o seu caráter moldado, trabalhado, vai ter muitos problemas no casamento. Vai ter muita dificuldade no casamento. Porque o casamento é uma relação, é um espaço de desenvolvimento de princípios que só gente de caráter consegue desenvolver. Princípios como lealdade, fidelidade, respeito, compromisso. O casamento é uma grande escola, é um grande desafio. Antes de qualquer instituição, Deus estabeleceu sim esse relacionamento homem e mulher, esse relacionamento conjugal. É uma grande escola, um espaço de desenvolvimento de princípios e virtudes, que não é em qualquer lugar que isso se desenvolve. Bom, eu já te mostrei a importância do alicerce. E se nós não tivermos bem alicerçados, o nosso casamento vai sofrer. Nessa relação conjugal, não tem como ficar sem enfrentar os ventos, as chuvas e as tempestades. Mas a questão aqui é onde o seu casamento está fundamentado: na areia ou na rocha? Onde você tem construído essa relação com a sua esposa, com o seu cônjuge? Então, dado essa informação da importância do alicerce, agora como? Onde nós vamos extrair alicerces para o nosso casamento? Onde nós vamos extrair alicerces para a nossa relação? Gênesis capítulo 2, verso 24. Você conhece o texto? Gênesis 2, 24. E eu quero extrair do texto 4 alicerces do casamento. Eu vou ler o texto completo. Gênesis 2, 24. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Bom, o primeiro alicerce que nós podemos entender aqui, que vai estabelecer uma relação conjugal saudável, resistente, resiliente às provas da vida, aos ventos, às chuvas e às tempestades, é exatamente o deixar. O primeiro alicerce vem dessa ação deixar, que significa a emancipação, a maturidade. O primeiro alicerce de um casamento bem sucedido é a maturidade. E maturidade que vem através do exercício do deixar. Deixar que pai e mãe, graças a Deus, o pastor está falando isso, não aguento mais, falando que é para a gente sair fora, mudar 1000 quilômetros da minha sogra. Não, ela vai com você na vida da sua mulher, pode ter certeza. O deixar pai e mãe não significa ficar sem conversar. O deixar pai e mãe não é lidar com indiferença. O deixar pai e mãe não é morar 1000 quilômetros de distância. O deixar pai e mãe é um processo de maturidade, de fazer a transição, um passo em direção à construção de uma nova família, uma nova identidade familiar. Antes de uma união, o casamento começa com o deixar. Existe um livro de um psicólogo aqui de Curitiba e terapeuta familiar, ele foi meu professor. O livro é assim: Como se livrar de um mau casamento. A primeira coisa para se livrar de um mau casamento é o divórcio. Porque você só pode estar casado com uma pessoa de cada vez. E você precisa se divorciar da sua família. Deixará o homem seu pai e a sua mãe.
O casamento começa então com o verbo deixar, uma mudança de prioridade no nosso relacionamento. A prioridade aqui agora é o cônjuge, é a vida a dois. Essa lei fala da maturidade, a capacidade de fazer a transição para a vida adulta. Uma das colunas, um dos alicerces que sustenta o casamento bem sucedido. Deixar, emancipar. Aí deixar pai e mãe não é de uma forma desonrosa, mas é sair de uma condição de dependência emocional. É sair de uma condição de um eterno filho mimado e dependente. E o problema aqui é tão grande que se não tiver esse alicerce, o problema é tão grande que se não tiver esse alicerce, acontecem duas coisas muito ruins. Em primeiro lugar, esse filho então que não deixou, não aprendeu a se emancipar, a ter a sua maturidade, então ele tem as suas necessidades atendidas com essa mãe, ou o pai, ou geralmente só a mãe. E aqui assim, uma palavra ao homem, a nossa masculinidade, a nossa hombridade é muito mal construída. A nossa hombridade é muito mal construída. Ela é mal construída na base do machismo. Ela é mal construída na base de olhar para a figura feminina e da mulher muitas vezes só como um objeto. Você então, como homem, você tem as suas regalias e benefícios. Não, ela é mulher, então ela não pode ter. A nossa masculinidade é muito mal compreendida. A nossa masculinidade é muito mal formada, exatamente porque a grande maioria de nós somos filhos ausentes de pai. Fomos criados só com mãe. Uma geração de filhos criados com mãe. E isso há uma fixação, uma união exagerada com essa figura masculina. Essa figura feminina, me perdoe, essa figura feminina. E esse filho, então, ele cresce, ele fica adulto, ele tem os seus 30, ele tem os seus 40 anos, mas emocionalmente ele é um adolescente. E hoje existem estudos muito sérios que mostram que o homem está demorando cada vez mais para amadurecer. O homem demora muito para amadurecer. Então esse homem, ele sai ali da sua família, mas ele não faz o processo de deixar. Quando ele não faz o processo de deixar, ele fica adulto, vai casar com essa moça, vai casar com essa mulher. As carências, aquele relacionamento fusionado com a mãe, a dependência emocional, vai se instalar agora na vida dessa mulher. E se não tiver uma intervenção muito bem séria e profunda, essa mulher então acaba ocupando o lugar daquela mãe. E agora esse marido já não é mais um marido, é um filho. Meu Deus. A mulher dá bronca, a mulher xinga, o filho apronta, aí a mãe dá bronca, depois está tudo bem, está tudo certinho. Filhos imaturos, sem deixar pai e mãe, nós nunca vamos conquistar essa lei da responsabilidade, esse alicerce da autorresponsabilidade, o homem se colocar nesse lugar do provedor. Eu disse que a masculinidade, a nossa hombridade é muito mal compreendida. Muitas vezes o homem acha que para ele ser o provedor, ele tem que ganhar dinheiro, ele tem que colocar as coisas dentro de casa, ou até tem que ganhar mais do que a mulher. Não é só necessariamente isso que vai fazer de você um provedor. Mulher não precisa de homem para colocar comida dentro de casa. Ela pode trabalhar, não é necessariamente isso que faz o homem um provedor. O provedor é aquele que se coloca naquele lugar de uma fonte de carinho, de cuidado, de proteção e de segurança. É isso que a sua mulher quer. É isso que a sua mulher precisa. Ser cuidada, ser protegida, se sentir segura.
se sentir elogiado. Você não elogia, mas o gavião lá do trabalho vai elogiar o camelo. A essa hora você diz: misericórdia. Você não elogia. O gavião do trabalho: oh, tá bonito o cabelo aí. O marido não elogia. O gavião vai elogiar a roupa. Oh, que roupa bonita que você está hoje. Oh, que cheiro bom o seu marido. Nunca sentiu cheiro. Então a gente precisa buscar ser homens melhores, amém? Esse processo de deixar pai e mãe é a lei, é um alicerce da emancipação, da maturidade. Não tem como você casar com uma pessoa ainda casado emocionalmente com a sua família de origem, no sentido de ser um dependente emocional. Então esse é uma das consequências, é quando o homem cresce, não deixou pai e mãe, vai casar, ele se casa com a moça e muitas vezes ele se coloca nesse lugar de um filho, fica à margem, é o homem na margem, o homem na margem da provisão, o homem na margem da direção, o homem na margem da proteção, é o homem na margem. Então assim, essa falta desse alicerce da maturidade, do deixar pai e mãe, é uma das principais disfunções dentro do casamento. Aqui se instala a inversão de papel, a mulher faz tudo, principalmente se a mulher ela tem esse princípio, esse dom de liderança, esse dom de iniciativa, a mulher faz tudo. E esse homem então na margem, porque ele sempre teve uma mãe que fez tudo por ele, agora ele casa e vai ter uma mulher que vai fazer tudo por ele, e ele nunca se coloca nesse lugar de responsabilidade. O outro problema de não deixar pai e mãe, o outro problema de não estabelecer essa lei ou esse alicerce no casamento, é que a partir do momento que eu não deixo pai e mãe, eu vivo como prisioneiro, refém das falhas, das dores, dos traumas. E muitas vezes eu vou repetir o padrão, eu vou repetir o mesmo sistema familiar. Eu em algum lugar, isso aqui está se repetindo tudo igual. O que está acontecendo que eu estou repetindo as mesmas dores, os mesmos traumas, as mesmas mazelas da minha família de origem? Não deixou. Deixar pai e mãe me faz sair daquele lugar de vítima, me faz sair daquele lugar de eterno cobrador das dívidas emocionais. O não deixar pai e mãe me faz repetir. Assim que eu fui criado, assim que eu vou criar também. Foi assim que eu vi meu pai tratar minha mãe. Olha, e é sempre assim, a equação é exata. Se uma pessoa não consegue se diferenciar, se uma pessoa não consegue deixar aquela família de origem, a possibilidade dela repetir os padrões de comportamento é quase 100%. E esses padrões são ruins. Esses padrões, eles trazem muita tristeza. Então deixar pai e mãe é um passo muito importante em direção à maturidade. Quando o casal não deixa pai e mãe, quando não estabelece essa lei da maturidade, uma dependência emocional se instala, uma carência emocional. Aqui então se instala as dependências emocionais, os ciúmes obsessivos. E é interessante que o não deixar pai e mãe nos faz repetir as mesmas dores, os mesmos padrões. Aí você pergunta, mas por que eu repito isso? Porque foi onde você aprendeu.
Porque foi vendo seu pai, vendo sua mãe, vendo a sua família de origem que você aprendeu o que é ser um homem, o que é ser um pai, o que é ser uma mãe. Às vezes a menina cresceu numa família onde o pai já estava à margem. Ela cresce numa família onde a mãe é a figura mais forte, mais dominante, e a mãe ainda, para ajudar a piorar, a mãe ministra a menina assim: minha filha, homem não presta, minha filha não dependa de homem nenhum. Está vendo aí seu pai? Está vendo aí, minha filha? Casamento é isso aqui que você está vendo. Está vendo aí seu pai? Mas essa menina cresce, ela cresce e ela vai casar. Quando ela casa e ela vê esse abençoado que é o marido dela, com que forma você acha que ela vai olhar essa pessoa? Da mesma forma que a mãe olhou o pai, com a mesma lente da mãe. Não vai reconhecer autoridade, não vai reconhecer valor, não vai reconhecer respeito. E essa menina então ela cresce e vai se casar e repete o mesmo sistema, o mesmo sistema familiar da mãe. Esse é o primeiro alicerce do casamento. Deixar pai e mãe, o alicerce da maturidade, da emancipação. O segundo alicerce, ainda dentro de Gênesis capítulo 2, verso 24. O segundo alicerce aqui, unir-se-á. Esse é um alicerce fundamental, é o alicerce do esforço. Unir-se-á. Gente, onde vocês acham que unidade vem de forma natural? É dois seres diferentes, é dois seres com gostos diferentes, com atitude diferente, com família diferente, é tudo diferente. Então a unidade, o ser um, precisa ser um esforço muito grande. Esse abençoado é diferente, essa abençoada é diferente, vem de outra família diferente. Sem o alicerce do esforço, o casamento não subsiste. Ah, eu vou só casar, a festa vai ser maravilhosa. Ah, eu já vi o vestido. E o esforço, já viu? Porque ó, a festa pode ser maravilhosa, o vestido pode ser maravilhoso, mas se não tiver esforço, infelizmente, você vai gastar dinheiro a tudo. Unir-se à sua mulher, essa unidade, ela é um desafio, é um processo, é um caminho a percorrer. Você ser unido com uma pessoa, unidade custa caro. Convivência não é fácil. É fácil, gente. Conviver com um outro ser, uma outra alma diferente, até que essa alma se ajuste, venha se reeducar com modos, né? Não é fácil. Unidade custa caro. O outro é diferente, vai demandar esforço, vamos precisar vencer quem? O outro, né? Tem que xingar ele, tem que brigar ele, tem que brigar com ele, tem que bater nele. Não, mas você precisa vencer você, a sua individualidade, o seu individualismo. A pessoa casa e a mentalidade dela ainda é de solteira. Ela quer jogar bola umas 3 vezes na semana, no sábado quer andar de bicicleta sozinho, no domingo já marca o churrasco. Ah, mas para que casou? Não estou entendendo. Era melhor ficar solteiro. Uma mentalidade de solteiro dentro do casamento. Não, vai ser preciso um esforço. Claro, você pode ter o seu dia lá de lazer, não há nenhum problema nisso. Mas um casamento, uma relação que não tem esse alicerce do esforço, e o esforço aí contra a cultura do individualismo. Veja, individualidade é importante. Mulher vai no salão, às vezes o homem vai jogar uma bola. Individualidade. Individualismo é quando isso está além da conta. Individualismo é quando você ultrapassou os limites. Então, unidade não acontece sem esforço.
Você nunca vai conseguir ser um com a sua esposa, se você, ou com o seu marido, se você não renunciar, se você não vencer a você mesmo. O casamento, ele tem essa romântica, né? Mês de maio, mês das noivas, coisa mais linda. Mês de maio, mês das noivas, tudo tão lindo, tudo tão brilhante. Mas assim, o casamento vai trabalhar em nós coisas profundas, doloridas e doídas. O casamento vai trabalhar em nós coisas profundas. E é como eu falei, a escola do caráter. Lealdade, fidelidade, cumplicidade, companheirismo. É só para aquelas pessoas que se esforçam. A convivência no casamento é um desafio aonde vamos ter que vencer a nós mesmos. Vamos ter que vencer a nós mesmos. Gente, amar dá muito trabalho. Amar dá muito trabalho. Porque o outro é diferente. O outro não vai ser igual a você. Casar não é transformar o outro em você. Casar não é transformar o outro em você. Casar não é fazer os seus esforços para mudar o outro. Não, ninguém muda ninguém. O esforço aqui é com relação a nós mesmos. Nosso egoísmo, nosso individualismo, pensar só em nós. Amar dá trabalho, porque amar o outro não dá para pensar só em mim. Amar dá muito trabalho, porque eu vou ter que renunciar muitas vezes ao que eu quero para ir em direção ao outro. Amar dá trabalho. O ponto maior da reforma de Lutero, reforma protestante, que recentemente fez 500 anos, o ponto mais alto da reforma protestante foi a revolução sexual. Martinho Lutero então entendeu que a santidade não necessariamente estaria associada ao isolamento, à castidade, ao celibato. Não. Isso vem por uma via de escolha, se você quiser. Mas isso não vai te fazer mais santo. Agora, o que vai te fazer mais santo é o casamento. Por isso que Martinho Lutero ele tem uma frase que ele diz assim que 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério. Porque foi a esposa de Martinho Lutero então que abençoou a vida dele para gerar o tratamento. Porque ficar lá no monastério só com os irmãos, culto, aquilo ali é uma coisa. Agora ele casou, a igreja, ele falou isso. Eu não sei o que você acha, né? Se está certo, né? 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério. Claro que está certo. O casamento é a escola do caráter. O casamento vai gerar em você estruturas de alicerce muito grandes. Unir-se-á é a lei do esforço. Você está fazendo esforço para se unir com a sua mulher, para se unir com o seu marido, ou não? O seu individualismo vem primeiro. Você está fazendo esforço para se tornar, para se unir, essa unidade? O terceiro alicerce de um casamento, ainda dentro de Gênesis 2:24. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mulher, e serão, ou se tornarão, além do pertencer, serão, além de ser uma só carne. Quando você se casa, há um compartilhamento de todas as coisas. Esse alicerce do pertencer. O casamento é um compartilhamento, nada mais é só seu. Um pertence ao outro.
A intimidade vem contra as reservas. Reservas geram desconfiança, superficialidade. A entrega gera intimidade, que gera frutificação, que gera crescimento. Então esse individualismo é contrário ao se tornar um, é o contrário a se tornar uma só carne. E veja que é uma sequência: deixar pai e mãe, se esforçar e se tornar um. Agora aqui há algo interessante: eu só posso me tornar um quando eu deixo. Se tornar um é o ápice da intimidade, não é relação sexual. Relação sexual você pode ter com qualquer pessoa. Se tornar um não é com qualquer pessoa. Se tornar um não é com qualquer pessoa. Tornar um é o ápice do esforço, é o ápice da cumplicidade, da intimidade. Muitos casamentos que não estão alicerçados nesse alicerce de se tornar um, eles ficam anos e anos ali numa convivência amigável. Uma convivência amigável. Mas nunca vem ali a obter a entrega, a obter a intimidade máxima. Se tornarão um. Se tornar um. Lei do pertencer, esse alicerce que precisa ser estabelecido. Você está se tornando um, você é um com o seu cônjuge. Se tornarão uma só carne. Isso aqui é muito mais do que relacionamento sexual. Muito mais do que relacionamento sexual. É entrega, é confiança, é profundidade, é cumplicidade. O quarto alicerce aqui de um casamento, de um relacionamento conjugal, o quarto alicerce é o alicerce da nudez. Aí você pode dizer: esse aí eu sou bom, esse aí eu sou bom, esse aí é só chegar lá no quarto, é só entrar no quarto que eu já tiro a roupa. Mas não é essa nudez aí. Não é essa nudez, essa aí é fácil. Essa aí até é bom dar um tempinho, porque essa aí não é fácil. Essa nudez fala de uma nudez da alma, uma nudez da mente, das emoções. Estavam nus e não se envergonhavam. O alicerce da nudez: cultivar a transparência, lidar com os medos, as dores, os traumas emocionais, esconder nossas vergonhas, sejam morais, sejam emocionais, do nosso cônjuge, vai abrir brechas, nos torna vulneráveis. Aqui, a partir do momento que um casamento começa a quebrar a lei da transparência, isso destrói a intimidade. Não está se tornando mais uma só carne, só está fazendo sexo. E o objetivo é se tornar uma só carne. O objetivo de Deus criar a instituição do casamento é que homem e mulher experimente a realização, a satisfação máxima da relação a dois, que é se tornar um. Se tornar um. E o casamento não pode deixar de ter esse alicerce da nudez. A lei da transparência não pode ser quebrada, porque ela destrói a intimidade. A lei da transparência não pode ser quebrada. E muitos casais, então, eles estão vivendo a sua superficialidade, mentiras, situações não compartilhadas. Isso vai comprometer a saúde do seu casamento. Isso vai comprometer a vida a dois que você tem vivido. A lei da nudez, ou o alicerce da nudez, fala de você se desnudar. Ou seja, o outro te conhece. Ele olha e ele vê através de você. A lei da nudez
nos desafia a viver um estilo de vida de transparência. Nos desafia a viver um estilo de vida onde eu não escondo nada do outro. É por isso que eu disse que o casamento é um desafio, é uma escola que vai vir trabalhar princípios, virtudes profundas na nossa vida. Então são essas 4 leis, essas 4 alicerces que estabelecem um casamento abençoado, um casamento bem-sucedido. Esses alicerces que vão sustentar o seu casamento e vai impedir com que ele se torne uma ruína ou com que ele venha abaixo. O alicerce do deixar pai e mãe, o alicerce da maturidade, sair da condição de vítima, sair da condição de eterno cobrador das dores emocionais, sair desse lugar de dependência para assumir o seu lugar de responsabilidade do provedor. O segundo alicerce é unir-se à sua mulher, ou seja, a lei do esforço. Unidade custa caro. Nós precisamos colocar o nosso coração nessa relação, senão não vai funcionar. Nós precisamos colocar o nosso esforço para fazer o outro feliz, senão não vai funcionar. Nós precisamos nos esforçar, porque a unidade, a convivência não é fácil, é um esforço, vai contra a cultura do isolamento, vai contra a cultura do individualismo, da privacidade, do seu espaço. Essa unidade, que é um alicerce muito importante, não acontece sem esforço. E o terceiro alicerce é o se tornar é o alicerce de se tornar uma só carne, que é o desafio do compartilhar de todas as coisas, que é o desafio onde o nosso individualismo é quebrado, compartilhamento mútuo de todas as coisas, isso sem reservas. Às vezes existem muitos casais, existem muitos maridos que reclamam que suas esposas não têm uma vida sexual ativa, que não têm vontade de namorar, não têm vontade não os procuram. Está havendo algum esforço de ambas as partes para se tornar um? E esse esforço de se tornar um começa de manhã, num bom dia, num beijo na saída, num beijo na entrada, num eu te amo. Agora não faz nada disso. Chega de noite, o que o abençoado quer? Quer essas coisas aí que você está pensando. Exatamente isso aí. Mas a mulher não está afim, não foi amada, não foi cultivada, não teve nenhum esforço em direção a ela se sentir amada. Agora, por isso que eu te falo, a nossa hombridade é muito mal construída, porque você quer que a sua esposa, marido, você quer que a sua esposa assim, ela te ame assim com fervor a mais? Você quer que ela então ali à noite, né, esteja te esperando para fazer essas coisas aí que você está pensando? Você tem que se esforçar. E esse esforço começa de manhã cedo e vai até a noite, antes de chegar na cama. Antes de chegar na cama. É um esforço. Um esforço com simples e pequenos gestos. De um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite, de uma mensagem, eu te amo, não sei o que, está bonito, está cheirosa. Se você fizer isso, meu filho, a sua mulher vai
vai ser ali uma bênção, um avivamento vai chegar na sua casa. Um avivamento vai chegar na sua casa. Agora, por que esse esfriamento sexual? O esfriamento sexual que acaba expondo os cônjuges ao adultério, à pornografia. Esfriamento sexual, falta esforço, fica cada um na sua. Falta esforço para se encontrar, falta esforço para se amar, falta esforço. Se tornar unir-se-á a lei do esforço, ou o alicerce do esforço. E o terceiro alicerce é o se tornar um. Se tornar um. Eu só posso me tornar um quando eu deixo. Nós precisamos aprender a nos diferenciar das cargas, dos padrões, dos sistemas familiares que muitas vezes estão acorrentando a nossa relação. Nós precisamos aprender a quebrar as fortalezas da mente que estão aprisionando o nosso relacionamento num relacionamento doentio. Aqui não é do jeito dele, não é do jeito dela, é porque o jeito dela vem do jeito da mãe dela, que é dominadora, que é uma mulher forte. O jeito dele vem do jeito do pai, que muitas vezes é mais passivo, é um homem à margem, e isso tem tudo para dar um casamento muito disfuncional. Ele vai para a margem, ela vem para o centro. Não é do jeito dele, não é do jeito dela, é uma nova forma, é uma nova identidade familiar, com esses alicerces. E o quarto alicerce aqui é o alicerce da nudez, transparência, uma cultura de transparência. Uma cultura de transparência. Quantos casamentos são destruídos porque simplesmente faltou a transparência? Então essa cultura de transparência é uma cultura de cuidado, de proteção. Então aqui está esses 4 alicerces de um casamento bem-sucedido. Esses 4 alicerces de uma relação conjugal. Cabe a cada um de nós nos levantarmos aqui em fé, nos levantarmos aqui em disposição e dizer: eu vou estabelecer esse alicerce. O meu casamento vai ser um casamento alicerçado. Eu vou aprender a deixar todos os padrões. Eu vou aprender a deixar todas as fortalezas da mente da minha família de origem, que insiste em estar presente. Eu vou deixar. Eu vou sair desse lugar de dependência. Eu não quero olhar para minha esposa como uma mãe, mas eu quero ser um provedor para ela. Cada um de nós precisamos entrar nesse lugar com disposição. O casamento em si, ele é uma relação que vai demandar atitudes, movimentos e esforço. E eu espero que cada um de nós aqui, os 4 alicerces de um casamento. Você quer ser um casal alicerçado e ter uma família de impacto? Você quer ser um casal alicerçado? Você precisa estabelecer esses 4 alicerces. São 4 colunas que vai fazer do seu casamento um casamento abençoado e uma família que vai impactar outras famílias. Eu queria que você curvasse sua cabeça. Eu quero ter um tempo de oração por você. É um momento importante da ação do Espírito Santo. Às vezes você está aqui com o seu coração muito ferido. O seu casamento virou literalmente um campo de batalha. É guerra, é ataque, é feridas. E o Espírito Santo de Deus precisa curar isso. São muitas ofensas, são muitas as palavras de ofensas, são dores, são feridas que muitas vezes você carrega até aqui, que nunca foi tratado e ainda te machuca.
mas está na hora do Espírito Santo de Deus vir a trabalhar no seu coração, porque a maior causa diante de Deus é a causa da família. Nós não podemos mudar o que passou. Às vezes você veio de uma família destruída, mas a sua família hoje não precisa ser destruída. Não podemos mudar o que passou, mas daqui para frente nós podemos e devemos mudar. Às vezes você enfrentou dores, você enfrentou feridas profundas, mas o seu casamento está aqui, você está aqui com o seu cônjuge, você está aqui com a pessoa que você tem uma história de vida com ela, e é isso que importa, é isso que vale a pena. Eu queria que você colocasse sua vida diante do Senhor. E eu acredito ser importante nós reagirmos à palavra que Deus ministra em nossos corações.